Boinas é um assunto que eu mais me dedico hoje dentro do estudo de polimento e é um dos assuntos que eu mais adoro falar. Eu tenho vários vídeos que eu sempre falei de lake, sempre já mostrei algumas boinas e até em prática. Porém, eu vou falar um pouco e demonstrar aqui o que eu acho na teoria sobre cuidados com boina e sobre lake country. Geralmente as pessoas aqui no Brasil, elas, quando não conhecem uma marca que já está consolidada no mundo inteiro e é uma empresa gigante no sentido fabrica boinas para outras marcas, às vezes você já usou uma boina que você não sabe que é fabricado pela Lake Country, porém é private label, né? A marca X manda a Lake Country produzir e aí você compra da marca X, mas você não sabe que a boina foi feita pela Lake Country. Isso acontece muito porque a Lake domina esse setor hoje de boinas feitas para terceiros, tá? Mas é uma empresa 100% norte-americana, de geração para geração, pai para filho, uma empresa enxuta, porém muita tecnológica, que eles criam as próprias máquinas, uma engenharia absurda. E realmente hoje a Lake Country ela domina o mundo no quesito Lake Country. Então quando você vai em qualquer lugar do mundo e fala de boinas Lake Country, a China, por exemplo, tenta copiar as boinas da Lake e não consegue, porque a Lake patenteia o material. Um exemplo disso é eu mostrar essa boina roxa híbrida, que a gente sempre fala dela, que é uma boina que existem piratas, né, cópias roxas, porém ela não dá o mesmo acabamento, ela não dá o mesmo padrão de corte, ela não dá a mesma durabilidade, porque Lake é Lake. Agora, o que eu posso comentar hoje é o seguinte: as pessoas têm mania de não conhecer a marca aqui no Brasil e falar o seguinte: vou comprar para testar. Você vai conhecer, você vai ter ali um momento que você vai realmente ver a sua técnica, a sua máquina, o seu abrasivo com a boina, para você conhecer o sistema, conhecer o material, sentir a boina na máquina, ver que a máquina trabalha leve e tudo mais. Mas você testar mesmo a boina, quem já testou é a Lake Country, no laboratório deles, no centro de engenharia deles, no qual eles costumam fazer essa análise técnica durante 1 ano e meio, 2 anos, para colocar no mercado. Então essa boina, quando saiu, por exemplo, uma SDO branca de lã 100%, para ela sair no mercado, ela ficou 1 ano e meio fazendo testes e análises para colocar no mercado, para chegar até a nós, para polir. Então é difícil você ficar hoje comparando boina. Eu vou testar para ver a boina tal, para testar com a outra. Você não tem que testar isso e comparar, né? Você vai conhecer para você fazer a sua análise, como eu faço aqui. E eu não vou mentir, eu uso já Lake Country desde 2013 e 14, quando eu comecei na área. Eu já usava Lake porque já vendia no Brasil. E realmente eu nunca mais deixei de usar as boinas. Eu sou viciado em Lake Country porque realmente desde a primeira do contato com a Lake, eu sempre percebi que a Lake durava mais, dava mais acabamento, um corte absurdo, limpo e a durabilidade. É aí que eu cheguei num ponto exclusivo de falar de Lake Country, sobre a durabilidade. Como é que você cuida da boina? Eu vou dar um exemplo. Quando eu fui fazer um questionário que a Lake Country me enviou direto da fábrica para eu virar aí o mentor da marca no Brasil, representante como técnico, né? O embaixador, vamos dizer, eles mandaram fazer um questionário e responder, que era o seguinte: como é que você cuida da sua boina Lake Country aí? Então eles queriam saber quais são as máquinas que eu uso, quais são as dimensões das órbitas, se fosse rotorbital também, qual o tamanho dos pratos, se eu lavo na máquina, se eu lavo na mão, qual o produto que eu lavo, como é que eu escovo e etc. Tudo isso, eles querem entender como que você cuida para ver se você pode realmente usar a boina de uma maneira saudável, para a boina ser realmente válida, para você não detonar a boina. Porque o que acontece muito nas boinas hoje não é a fábrica ter um erro. Geralmente não é isso, porque ela é muito bem testada e estudada dentro da fábrica. É a maneira que o profissional trata a boina dele.
É um assunto que quase ninguém para entender. Geralmente quando a gente faz vídeo de boina, as pessoas querem ver, o exemplo, o Pablo pulindo para ver se a boina é boa para cortar. A boina é boa, se não fosse boa não estava usando. Quem me segue no Instagram vê o trabalho de polimento que eu tenho com a minha equipe juntamente comigo aqui no estúdio há anos, e todas as boinas ali, 99% foram Lake Country. Então tá ali o trabalho bem feito, entregue e mostrado. E quem vem fazer curso comigo usa somente Lake e conhece o sistema todo na prática também. Então o que acontece? Geralmente o técnico, o polidor, ele começa a pegar uma boina dessa, bota na máquina, sai pulindo. Então já tem aquela receita, né? Prepara a boina para começar a trabalhar com ela. Então vai dar uma maciada na boina, né? Faz ali aquele sistema de lubrificar a boina primeiro, até borrifar um pouquinho de água para começar, coloca o composto, trabalha um pouquinho e depois você vai começar a trabalhar a boina com a máquina tranquilamente. Porém, geralmente a pessoa começa a trabalhar e não limpa, ele quer cortar e parar uns 3, 4 ciclos, né? O que é o ciclo? Ele bota lá a quantidade de abrasivo, começa a trabalhar. Parou, bota mais 4, continua trabalhando. Parou 3, 4 vezes. E aí a boina já está toda contaminada e fechada. Ela tá toda, a lã dela já está toda arriada. E aí você quer que essa boina vai durar? Você quer que essa boina faça corte? Você quer que essa boina faça aí um trabalho master perfeito? Não. E a durabilidade dela vai lá para baixo. Então o que é fácil de falar para vocês não darem mole? Muitos que estão me assistindo já fazem, mas é importante ressaltar pela durabilidade e a qualidade, porque não adianta o pessoal falar que comprou Lake Country e não gostou. Aí eu testei e não aprovou. Claro, você não sabe usar, né? Muitas das vezes, olha o que acontece. Tá usando, parou o primeiro ciclo, já limpa ela. No caso eu uso o tornador. Você vê que tá cheio de composto aqui, ó, que eu tava polindo. Borrifa lá uma água, se quiser, levemente, e passa um tornador, tá? Se o seu composto dá muito pó. Ou você vai limpar ele seco mesmo do tornador a seco, né? Que é o mais fácil. Ou você vai escovar ela. Dá uma escovadinha nela leve, com uma escova apropriada para limpar a boina. Eu não vou mostrar a minha porque não vou fazer merchandising de nada. Só o da boina. E aí você escova. Tranquilo. Existe aí alguns produtos que você pode ajudar a limpar. Eu, no caso, uso esse aqui. Ele vai me ajudar a limpar bem a boina. Então eu borrifo ele um pouquinho só. E aí você pode escovar, soprar ou até fazer um movimento ali manual com ela e já botar ela na sua máquina para voltar a polir. Ela mesmo vai condicionar a boina e vai limpar. Isso ajuda muito, tá? Então você tem que lembrar sempre de estar limpando a sua boina. Corte perfeito, sem marca. Ajuda a tua máquina a trabalhar leve, para você não forçá-la também. E claro, para você não superaquecer mais ainda a boina, porque você está com ela mais limpa, tá? Aí com isso, é um ciclo. Com isso, você vai evitar muito excesso de calor aqui, o excesso, tá? E vai evitar de descolar o velcro. Então você vai manter a cola sempre ali, ok? E você vai também não estragar o centro da boina, aonde vai empastando o produto, vai aquecer mais e aí você vai ter um trauma na boina. E esse trauma vai dar BO, a boina vai durar muito menos. Eu tenho boinas aí da Lake Country que eu uso, que dá para fazer muito carro, mas muito carro, é só saber cuidar. Eu não fico falando assim, essa boina dá para fazer 20 carros. Dá para fazer 10, dá para fazer 30, dependendo. Até mais, dependendo. É só cuidar bem. E outra, na hora que você for guardar o material e pegar a boina para limpar, quando você termina todo o polimento do carro, é interessante também, ou você soprar e guardar a boina, ou você colocar até numa máquina de lavar se você quiser. A lave seca é a máquina ideal para você lavar a boina. Por quê? Como ela não tem um centro de plástico como as máquinas convencionais de chão, você não tem um trauma com a boina ali amassando ela toda hora, todo momento e danificando ela. Você tem livre, então ela vai rodar, vai trabalhar e vai condicionar melhor ali. É interessante lavar ela só com água.
nesse caso de máquina. Por quê? Porque o produto já é a base d'água. Então, coloca ela só na água, deixa ela trabalhar. Se quiser, faça aí uma secagem com a própria máquina, centrifugando e etc. E já guarda a máquina depois, se for a lave seca, porque ela já seca a boina para você, tá? É uma dica minha. Agora, o indispensável, né, é sempre falar o quê? Quem tem uma, não tem nenhuma. Então, você vai polir um carro, tenha duas dessa. Tenha 3, 4. Por quê? Porque você vai revezar as boinas. Você vai trocar a boina em ciclo, por exemplo. Ou você vai falar, eu vou fazer a metade da porta com essa, troco, coloco outra, faço a outra metade da porta. Não custa nada você, enquanto está limpando, já tira ela, deixa ela esfriando, bota outra, para você revezar e manter a boina sempre condicionada, limpa e etc. Então, esses fatores para você cuidar melhor da boina são primordiais. Eu fico gente falando assim, eu comprei a boina tal, não durou. Não durou porque o camarada que está falando isso, ele não sabe usar a boina e não sabe cuidar da boina. Ele pode ser um excelente polidor. Só que o cuidados com a boina não dá. Se bobear, você vai ver a máquina dele é semi-nova, já está toda destruída. Porque ele bota no chão de qualquer maneira, não limpa a máquina, não dá revisão na máquina, a máquina para do nada, superaquece do nada, não troca carvão e etc. Então hoje um profissional de sucesso não é só ele polir bem, não é só ele usar um produto top. É ele limpar, condicionar, organizar, ter realmente tudo isso que faça com que ele trabalhe melhor. Um ambiente limpo no chão, para ele colocar as boinas num lugar correto, para não ficar tudo também espalhado. Isso tudo conta, porque cuidar de uma boina tem a ver com isso tudo, gente. Não é só ter uma boina de altamente qualidade, perfeita, e fazer essa lenha toda de você largar por aí, né? Fazer uma ruaça aí, que eu costumo falar, boina, máquina, chão tudo sujo e um ambiente que não dá, e você vai acabar com o sistema de polimento, você vai detonar a boina. Agora, não vou mentir para vocês, eu já falei isso várias vezes. Quando a gente fala de boinas de lã, a gente tem várias boinas no mercado, mas é inevitável não falar que, para mim, as 3 melhores boinas hoje do mundo, e olha que eu tenho como afirmar isso, porque eu estudo muita boina, já tive várias outras marcas, já estudei muita coisa. E aonde eu estudo por aí, quando a gente pode viajar, trocar ideia com os outros profissionais de outros países. Boina de lã, SDO de lã branca, híbrida e a azul híbrida. Olha, é as 3 boinas para mim que realmente entram e resolvem. É isso, eu não tenho o que falar, eu não tenho que comparar, tá? Eu detesto quando uma pessoa me procura e fala assim, essa boina aqui é melhor que a boina tal? Essa boina aqui é melhor que a boina tal que eu já uso? Eu não vou falar mais que é melhor ou não. Depende de você, depende do profissional. Entendeu? Agora, uma dica minha é você conhecer e fazer uma análise sua. Porque realmente quem entra e começa a adquirir e usar, não para de usar essas boinas. As boinas já sem velcro, né, servem para qualquer máquina, tanto rotativa, rotorbital, forçada, livre, etc. Você pode botar uma interface se você quiser, tá? É interessante colocar? Eu até gosto na rotativa de colocar, não vou mentir. Quando eu uso até a máquina da Lake Country, que é uma 5 em 1, que um dia eu vou fazer um vídeo sobre ela, eu coloco a interface nela só para usar lã, tá? Eu gosto, eu acho mais confortável. Agora nas rotorbitais aí, livres e forçadas que eu tenho, eu gosto de usar ela sem interface nenhum, que é o certo, né? E ela realmente fica muito mais forte, não tendo o velcro. Então é interessante. Agora, as boinas de lã é o maior cuidado que eu tenho também. Sempre lavar na máquina, que eu gosto, tá? Sempre estar escovando elas quando você está fazendo o processo de polimento, com cerdas macias específicas para limpar a boina, ou realmente o glorioso tornador a seco, tá? Porque realmente você limpa melhor e você já condiciona na hora. Então, você está usando, já limpa, bota composto. Está usando, limpa, bota composto. E vai revezando o sistema. Isso é primordial para você cuidar melhor da saúde da sua boina. A boina tem prazo de validade, né?
Você não vai achar que você vai comprar uma boina dessa e vai fazer 50 mil carros durante 5 anos, né? Você vai usar ela no tempo que ela vai se desgastar, que é natural. Mas quanto mais você cuidar, como eu falei, você vai gastar menos grana em investimento de mais boinas e vai cuidar mais. Então, eu fico bobo de ver quando as pessoas às vezes falam assim, poxa, eu comprei essa boina tal e a boina não durou 2 carros. A boina é ruim. Aí ele vai para o grupinho de WhatsApp falar mal da boina. Seja qualquer marca, tá? Não estou falando só da Lake. O camarada não condicionou a boina, não limpou a boina de forma correta, superaqueceu a boina. Tem gente que ainda pule e fica passando, e a máquina vai esquentando na pancada, e ele não entende que ele tem que revezar isso, trocar, para realmente manter ela bem condicionadinha, limpa e etc, e ventilando. Então a gente tem que lembrar desses fatores para você ter uma boina de qualidade. Se você fizer isso tudo aí, que é pouca coisa, é coisa boba de falar, você já está na frente para cuidar melhor da sua boina. Agora, a Lake Country, falando propriamente agora da marca mesmo, a tecnologia deles é incrível. Primeiro, que eu já falei no começo, a tecnologia de máquinas desenvolvidas para produzir melhor a boina é indiscutível, tá? A boina em si de espuma, as boinas de espuma, a Lake me falou uma coisa muito legal, que a gente tem contato direto com a fábrica. O Andrew, que é um americano, já veio aqui no estúdio fazer um workshop conosco aqui. Eu tive o privilégio de fazer um workshop junto com ele, 2 workshops, um em São Paulo e um aqui no meu estúdio, presencial. E ele me falou uma coisa muito interessante, no qual a fábrica sempre passa isso. As espumas, elas são extremamente 100% produzidas para boinas para polimento automotivo ou para polimentos de outras superfícies. A Lake Country também fabrica boinas, se vocês não sabem, para polir mármore, para polir outros segmentos que não é o nosso. Porém, olha como é que ela é grande. Quando o assunto é a verniz automotivo, ela é específica em falar o seguinte: nós temos a espuma específica para polimento de verniz automotivo. Então não é uma boina de colchão da tua casa que eles vão lá, cortam, deixam bonitinho e vendem para você. É uma boina com material específico em espuma. Isso que é muito interessante deles. Eles não compram espuma da China para fazer a boina, tá? Tem gente que anda falando, é tudo chinesa. Não é. Não é. Se você quiser, eu vou deixar o link aqui na descrição. Dá uma olhada no link ali da fábrica da Lake Country, se você não conhece. Clica aqui embaixo para você ver na descrição. Fábrica da Lake, você vai clicar e entender mais. 100% feito por eles. É outro patamar. É igual a lã. A lã deles, 100% desenvolvida por eles. O preparo, todo o preparo da lã deles. Por isso que a lã deles não tem mau cheiro nenhum. Tem realmente um acabamento perfeito. Há uma preparação absurda de máquinas muito caras que eles desenvolveram para chegar no resultado final. A Lake, ela pensa no profissional. Ela quer que o profissional chegue no final da tarde, polindo o dia todo, com conforto. O que é com conforto? É uma boina que não vai ficar fazendo arrasto. É uma boina que trabalha melhor, que não força muito o braço dele com a máquina e etc. Então, o conceito Lake Country faz eu ficar mais viciado na marca. Não é só pegar a boina e testar como vocês fazem alguns, né? É analisar a boina, mas entender o conceito do fabricante, da engenharia deles, né? Eles não colocam só na mão de polidores para fazer análise e testes, né? Eles têm realmente um conceito extremamente específico, porque vocês não sabem como é que é difícil produzir uma boina. Às vezes a boina está perfeita, ele furou no meio, a boina já desenvolveu um trabalho errado, ela já está batendo. Então vem um corte errado, 1 milímetro, a boina já fica errada. Vocês não têm noção como é que é fabricar uma boina, é muito mais difícil do que vocês imaginam. E outra coisa que eu vou falar, custo-benefício. Às vezes você vai pagar R$120 uma boina dessa, tá? De 5 polegadas, um exemplo. Aí você vê uma do mercado chinesa que está vendendo a R$ 68,90. Quase que você compra 2 da outra e uma dessa só.
Só que eu aposto com você que uma só dessa vai durar mais do que as duas chinesas. Por quê? Cola, encaixe, pressão de colagem, todo o estudo da espuma e etc. Às vezes a boina é da mesma cor. Pode acontecer, você tem uma boina marrom igual a outra lá. Um exemplo, uma boina rosa igual a outra. Só que não é Lake, não tem aquele padrão deles. Isso que é interessante falar, e isso que a fábrica sempre fala. Então a fábrica está sempre em contato com bons profissionais que trabalham juntamente passando feedbacks do projeto deles, da boina, para eles melhorarem ou realmente agradecerem um projeto bem feito, como eu sempre fiz. Nunca peguei uma boina da Lake errada ou mal construída. E eles sempre querem saber aí como é que está se posicionando a boina na sua região. No Brasil, Pablo, o que você acha dessa boina aqui? Como é que é o conceito que você dá? Faça um questionário para nós analisando. Você passa tudo para eles. Isso é muito legal. Até para desenvolver uma boina nova no mercado, eles te mandam uma boina para você, ou várias boinas, projetos que você não pode divulgar, como eu tenho feito aqui ainda. Estou conhecendo uma boina, fazendo uma análise para mandar para eles tudo escrito, para eles verem se essa boina fica legal no polimento brasileiro, na pegada brasileira, né? Com as máquinas DeWalt ou com as máquinas rotorbitais. Eles querem saber como é que é o comportamento. E você vai conhecendo, analisando e passando para a fábrica. Isso é legal. Então, falar de Lake Country não é só mostrar a boina e mostrar um resultado polindo. Falar de Lake Country é mostrar o conceito, a preocupação da fábrica, e também realmente a valorização que ele dá ao profissional que ele apoia nesse sentido. Olha, eu quero te convidar, quero que você faça esse questionário para ver se você tem perfil de ser um bom profissional, se você mostra para a gente se você é um bom profissional, para você entrar no quadro de embaixadores, são 40 pelo mundo, para você estar ciente em como que a gente quer que você analisa as boinas e manda feedback para nós. Isso é muito legal, é um prestígio ter um brasileiro juntamente com eles. Então eu só tenho a agradecer a Lake Country, a ADT Shopping Brasil, a parceria, parceiros de negócio firme com relação a isso, né? A acreditarem em mim como profissional e eu estar sempre mostrando resultados, sempre fazendo análises e sempre mostrando que realmente a boina é muito boa. E realmente hoje eu fico feliz em estar usando todo o sistema, conhecer tudo sobre a Lake nesse sentido. Eu não vou falar que conheço tudo porque eu estou aprendendo ainda, mas tudo que eu sei até hoje, em 10 anos de polimento, estudando muito polimento, realmente a Lake para mim ela é disparada aí, uma das melhores boinas, tá? Uma das melhores marcas, uma das melhores fabricantes, uma empresa séria que avalia o profissional e quer um feedback positivo para passar para eles, para você falar realmente a verdade. Ó, essa boina não tá legal, muda isso. Essa boina tá legal, tá de parabéns. Isso é muito legal, esse contexto. Então eu não vou ficar aqui discutindo e fazendo marcas, competindo marcas, né? Qual é a melhor boina? A marca tal, a marca tal. Isso é conversa de amador. Conversa profissional é quando você chega numa empresa, no qual a empresa conversa com você, mostra como é que funciona, e aí você é convidado a fazer parte disso, e você vê que é uma empresa séria, que você não vai se queimar e não vai se trocar também por 3 boinas, por exemplo, para você guardar e falar que é boa. Realmente é um estudo muito legal que você faz parte disso, né? Hoje, por exemplo, se eu puder já ligar para o Andrew diretamente daqui via WhatsApp ou mandar um e-mail para o escritório dele, eu já posso falar, por exemplo, dessa boina. Ô Andrew, essa boina está com problema X. Ele vai totalmente me ligar e querer me escutar. O que está acontecendo, Pablo? Olha a preocupação da empresa. O que está acontecendo? O que você acha? O que aconteceu aí? Tá, vamos analisar, vou mandar para a engenharia. Daqui a pouco eu te dou um retorno. Quais empresas de boina fazem isso? Não tem, eu nunca vi, tá? Então realmente, geralmente as empresas falam assim, isso é mau uso. Isso é mau uso, você não está sabendo fazer. Não, ele quer te ouvir, porque ele conhece o teu trabalho, te respeita. E ele falou, peraí, se é você que está falando, vamos te ouvir.
Então isso é muito legal e realmente entendam o conceito. Quando eu for falar de lake, quando você for comprar uma lake, por exemplo, ou conhecer uma, para fazer a sua análise, entenda o que eu falei nesse vídeo, para você abrir mais o horizonte, porque eu acho que o polimento não é só você pegar uma máquina, fazer um curso somente, polir somente 2K e falar que você é mestre em polimento, ver um cara no YouTube polindo, me ver só no YouTube e falar que sabe polir. Não é isso. Polimento é uma ciência. Então, sejam cientistas em cima disso. Um abraço para vocês. A gente se fala num próximo vídeo para bater um papo, para a gente estar sempre crescendo e evoluindo como profissional. Abraço.